Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath e você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar teu joinha e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um parente, um amigo, enfim. Sabe aquela pessoa que você pensou agora nela? Pois é, talvez seja Deus colocando aí no teu coração para que essa mensagem chegue até essa pessoa, então que você possa ser esse instrumento do Senhor, né? Às vezes você tá aqui assistindo o vídeo, essa mensagem não vai falar nada com você, mas talvez essa mensagem chegou até você para que você possa compartilhar ela com alguém que você conhece, está precisando muito de uma palavra, então que você possa ser esse instrumento do Senhor, né? E já quero começar aqui o vídeo deixando o tema aqui para vocês, né? Que é Deus conhece o nosso coração. Pois é, essa palavra Deus vem ministrando o meu coração essa semana, né? Porque às vezes a gente acha que porque conseguimos enganar o homem, a gente também consegue enganar a Deus. E a gente se engana porque Deus é aquele que conhece o nosso pensamento e conhece aquilo que se encontra aqui dentro do nosso coração. Então não adianta querer enganar as pessoas e achar que da mesma forma que estamos enganando as pessoas, também estamos enganando a Deus. A gente só está se iludindo se a gente acredita realmente nisso, que estamos conseguindo enganar a Deus. A palavra se encontra lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 33 e 34, que diz assim: Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Essa foi a palavra de Jesus, né? E Jesus aqui nesse versículo, ele tá avisando nessa passagem que está aquela noite necessário acontecer tudo aquilo. E Pedro, ele não aceita isso muito bem. E ele fala para Jesus que ele não vai abandonar Jesus. Mas Jesus conhece o que se passa dentro do coração de Pedro. Talvez a intenção de Pedro realmente fosse não negar Jesus. A intenção verdadeira, a vontade de Pedro era que ele fosse fiel a Jesus até o fim, mas Deus é aquele que conhece, sabe o nosso daqui a uma hora, sabe o nosso amanhã, sabe o nosso depois de amanhã, sabe o nosso mês que vem, o que vai acontecer na nossa vida. Como vamos estar posicionado diante de Deus, sabe? E Deus sabe muitas das vezes porque ele não dá certas coisas pra gente antes do tempo, porque ele sabe qual é a intenção do nosso coração, né? Quem nunca se desesperou querendo que chegasse logo aquela promessa que Deus prometeu, que Deus falou que iria acontecer na nossa vida, e a gente já quer para amanhã que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, sem entender que é necessário a gente passar pelo processo de amadurecimento, a gente crescer na presença de Deus, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Por mais que Pedro estava falando ali para Jesus: Ei, Jesus, eu não vou sair do teu lado, eu não vou permitir essas coisas acontecer, mas Jesus, ele repreende Pedro, porque tudo aquilo precisava acontecer. E Jesus fala para Pedro: ainda que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro, naquele momento, talvez ele até duvidou daquilo que Jesus falou para ele, sabe? Mas Jesus sabia que isso ia acontecer. E depois isso acontece. Pedro fica triste, angustiado. Imagina, ele andou com Jesus, ele acompanhou Jesus, ele era discípulo de Jesus, aprendeu tudo com Jesus, né? E depois, quando Jesus mais precisou dele, ele negou Jesus. Imagina como ele não deve ter ficado depois. Apesar que depois Pedro se arrepende, Deus usa tremendamente Pedro, várias pessoas se converte na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertem a Deus, sabe? Deus usa tremendamente, independente do erro de Pedro, o erro que Pedro cometeu, mas Deus usa Pedro tremendamente, porque o arrependimento de Pedro, por mais que ele errou ao negar Cristo, mas o coração de Pedro era um coração sincero diante de Deus.
E é isso que a gente precisa entender. Que por mais que a gente erre, por mais que nós somos fracos, por mais que nós somos pecadores, porque aceitar Cristo não quer dizer que eu não vou errar. Aceitar Cristo quer dizer sim que eu vou pecar, eu vou continuar pecando, mas eu vou entender que eu sou uma nova criatura e que eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança e que eu preciso da ajuda de Cristo na minha vida. Porque sem Cristo eu não consigo vencer as tentações do dia a dia, o pecado, sabe? Então a gente precisa de Jesus todos os dias da nossa vida. Mas Jesus, ele vai estar ali disposto a nos ajudar, disposto a dar uma nova chance pra gente, sabe? E o que a gente precisa entender é que a gente necessita de Jesus, que a gente necessita de Cristo, que a gente necessita de uma mudança por completo em nossas vidas, sabe? E por mais que às vezes a gente quer que Deus acelere aquela promessa, ai Senhor, eu tô pronta, né? Quantas vezes eu já orei a Deus, eu falo de mim, quantas vezes eu orei a Deus e falei, Senhor, Pai, vem me usar, o Senhor prometeu isso, faz acontecer, Pai. E eu querendo receber naquele momento, mas não era o momento certo para Deus, porque Deus ele não atrasa, ele não se antecipa, ele chega na hora exata. Ele faz acontecer no momento certo. Ele prepara a gente para um novo acontecer, sabe? Então não tem como Deus ele querer te encher de coisas da parte de Deus, querer que você, né, Deus vem entregar uma promessa na tua vida, sendo que muitas das vezes Deus quer te abençoar na tua área financeira e Deus conhece a intenção do teu coração. Talvez você até hoje está falando para Deus, Senhor, muda a minha situação financeira, se o Senhor fizer isso, eu vou ajudar os necessitados, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar, Senhor, as viúvas, os órfãos, eu vou ajudar. E Deus sabendo que se ele fizer isso, que se ele mudar a tua situação financeira hoje, tu vai se esquecer daquilo que tu prometeu para Deus. Tu não vai agir da mesma forma que tu tem prometido para Deus. Porque Deus ele conhece a intenção do nosso coração. E por mais que a gente pense, eu estou enganando o homem, da mesma forma eu vou enganar a Deus. Não, a Deus ninguém engana. Então não se engane ao acreditar que você está enganando Deus. Não se engane, não engane a si mesmo, sabe? Reconheça seus erros, reconheça os seus atos, peça perdão ao Senhor. Todos os dias, se for necessário, peça perdão a Deus, sabe? Que Deus ele possa encher você da presença e do Espírito Santo dele. Que você aceite essa transformação que Deus precisa fazer na sua vida, sabe? E que você realmente entenda que tudo que Deus vai fazer na nossa vida, ele nos prepara. Ele vem nos mostrando, nos moldando, nos ensinando. E Deus, ele nunca vai pegar um vaso rachado e ele vai passar uma cola. Não. Deus, ele não faz remendo. Deus, ele não faz gambiarra. Deus, ele quebra todo o vaso para daí recomeçar a construir um vaso novo. Algo novo. Deus, ele sempre vem com algo novo para fazer em nossas vidas, sabe? Então não pense que Deus vai pegar um pouco de cola e colar aquele pedaço de caco que está quebrado, sabe? Deus, ele vai quebrantar todo o vaso, ele vai quebrar tudo para daí construir algo novo na tua vida, sabe? Então assim, a intenção de Pedro, né, como eu falei antes, era verdadeira. Pedro, ele era explosivo, e é isso que mais me chama a atenção na passagem de Pedro, né? E quem me conhece sabe que o meu chamado é muito parecido com Pedro. É muito parecido com Pedro. Mas o que me chama muita atenção também em Pedro, né, é que Pedro, tudo que ele ia fazer era com intensidade. Ele confiava plenamente em Deus. Foi Pedro que saiu do barco e andou sobre as águas.
Foi Pedro que quando eles vieram prender Jesus, pegou aquela espada e cortou a orelha do soldado. Ele era impulsivo, ele agia pela emoção. E o mesmo Pedro que fez todas essas coisas foi o mesmo Pedro que negou Cristo, ali quando ele estava preso. E vieram perguntar, você não era um deles? Você não estava com ele? Não. Eu não estava, eu não conheço ele. E o mesmo Pedro que viu todos os milagres, que aprendeu com Jesus, que sentou na mesa com Jesus, que caminhou ao lado de Jesus, que viveu toda a sua intensidade, teve o seu nome trocado por Jesus Cristo. Foi o mesmo Pedro que negou Jesus. Mas também foi o mesmo Pedro que reconheceu o seu erro e se arrependeu, sabe? E viveu coisas extraordinárias da parte de Deus na vida dele. Então, só porque você errou, não pare. Só porque você pecou, não pare. Continue firme, continue crendo, continue buscando a presença de Deus. Não é porque aceitamos Cristo que estamos sujeitos a não pecar mais, que estamos sujeitos a viver uma santidade. Não. Quer dizer, eu vou errar, mas eu estou disposta a reconhecer o meu erro e recomeçar de novo. Eu estou disposta, Senhor, a deixar o Senhor trabalhar na minha vida, sabe? Então, quando você estiver fazendo aquela oração, Senhor, vem, Pai, trabalha em minha vida, eu quero viver, Senhor, me leva para pregar, me leva para cantar, me leva, Senhor, sabe? Deus prometeu para você que vai te levar em missão e você quer viver isso logo, sendo que você ainda não está preparado. Não estamos preparados, muitas das vezes, para viver algumas promessas de Deus. Deus, Ele prepara, Ele cuida, Ele restaura. Sabe? Igual quando Deus ele promete mais um filho ao casal e aquele casamento às vezes está destruturado, está quebrado, está falido. Antes dessa criança chegar, primeiro Deus vai arrumar a bagunça. Primeiro Deus vai trabalhar na vida do casal, vai restaurar aquele casamento, vai mudar todo o cenário para daí enviar a promessa de Deus, sabe? Então a gente precisa entender que existe uma preparação de Deus em nossas vidas. Deus ele vem nos moldando, nos ensinando, nos capacitando para quando chegar aquele momento certo, você, nós podemos estar preparadas para viver o extraordinário de Deus, sabe? E quantas vezes Deus fala, eu vou te levar para pregar, se prepara que eu vou te levantar como pregadora e você nossa, Deus te entrega a profecia hoje, você amanhã já quer sair por aí pregando, sendo que você não conhece a Bíblia. Deus, ele entrega a palavra, ele faz a promessa e ele é fiel para cumprir as promessas dele em nossas vidas. Mas cabe a mim, aprender mais de Deus. Cabe a mim a buscar mais de Deus. Como você vai querer pregar se você não conhece o que você está falando? Se você não conhece o autor dessa história? Então você precisa primeiro estudar. Você precisa primeiro buscar se encher da presença de Deus, para que aquilo que Deus prometeu em sua vida possa se cumprir. Você possa viver tudo que Deus prometeu na sua vida com excelência. Então Deus ele tem toda uma preparação primeiro. Ele não faz nada pela metade. Deus não faz nada de qualquer jeito. Tudo é no tempo de Deus. As pessoas, eu costumo ouvir muito das pessoas falar, Deus não fez porque está caprichando. Ei, Deus não capricha. Deus não está caprichando. Deus está preparando você para você poder receber de Deus. Vocês têm que estar pronto. Você precisa estar preparado. Você precisa estar disposto a receber aquilo. E não mudar porque está vivendo algo de Deus. Não mudar porque Deus mudou a minha situação financeira. Não mudar porque agora eu estou pregando, eu estou louvando, eu gravei um CD, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E deixar o orgulho entrar dentro de si.
sabe? Então a gente precisa entender que primeiro Deus muda aqui dentro, para depois mudar todo o contexto, sabe? Então assim, confia em Deus, entrega tudo para Deus, e que Deus possa trabalhar na sua vida verdadeiramente. Verdadeiramente é o que eu desejo para você. Que você possa se encher da presença de Deus, sabe? Que o novo de Deus chegue, alcance a sua vida, chegue até você, o novo do Senhor, o novo dos céus. Deus sempre tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Cabe a mim confiar em Deus e se entregar verdadeiramente, sabe? E não é porque você está vivendo uma vida nova com Deus que você não vai errar, que você não vai cair, que você não vai tropeçar. Você vai fazer, pode acontecer tudo isso, mas seja humilde o suficiente para pedir socorro para Deus e para reconhecer seus erros. E assim, Senhor, eu errei e preciso que o Senhor me ajude. Então, galera, essa foi a palavra dessa semana. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.